Eu saí daquela igreja humilde de São José dos Campos, andando pelas nuvens. Falei, Jesus falou comigo, Jesus está me vendo, Ele está me protegendo. Sabe qual foi o resultado disso? Eu nunca mais tive síndrome do pânico. Nunca mais! E se você crê, aplauda o nome do Rei. Glória a Deus, graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Irmãos, ainda de pé, já vamos fazer a leitura bíblica, mas eu não posso me furtar aqui de agradecer a calorosíssima recepção dos irmãos aqui da Adelago e dizer que o pastor Rodrigo, né, como de costume, eu sempre brinco com ele que ele é um gentleman, né? Um cara extremamente educado. O pastor Rodrigo sempre foi assim, né? Um servo, é um pastor, é um líder, mas ele tem prazer em servir. Mas às vezes com a educação dele, pastor Clécio, ele deixa a gente numa situação muito difícil, né? Porque ele fez uma apresentação aqui, ele fez um comercial aqui, rapaz. Eu falei, rapaz, ele botou um piano nos meus ombros. Mas graças a Deus, como a gente está com uma mensagem, nós estamos aqui para cultuar, estamos em casa, estamos com a nossa família. Eu me sinto muito à vontade aqui na Adelago. Gostei de vir aqui conhecer o novo espaço, né? Eu já estava desatualizado, eu já preguei lá na antiga Adelago, onde era muitos anos, né? E vocês já foram para um outro lugar e agora estão aqui. E eu estava falando com o pastor Rodrigo, não cresceu somente em tamanho físico, não, inclusive em membresia, né? Significa aí que o negócio está bom, né? Que Deus tem abençoado o seu povo. Irmão, sem mais delongas, obrigado, pastor Rodrigo, mais uma vez, viu, pela recepção. Obrigado, Clécio, pelo contato, pelo convite. Pastor Clécio, grande homem de Deus. Quando eu estava vindo, falei, Clécio, domingo à noite eu estou livre, me arruma uma agenda. Eu falei, não, já está arrumado, vai pregar na minha igreja. Graças a Deus. Irmãos, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, sem mais delongas, capítulo de número 7. Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Somente a parte A do versículo, é bonito, né? O pessoal dividia ainda o versículo com A e B. Somente a parte A, primeira parte só, antes da primeira pontuação. Depois nós estaremos lendo Gênesis 8, somente o versículo 1 na parte A. E depois Gênesis 9, o versículo 1, também somente a parte A. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. E depois falou o Senhor a Noé. Amém? Gênesis capítulo de número 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé. Gênesis capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé. Amém? Você pode sentar dando glória a Deus? Graças a Deus. Isso aqui quem me ensinou, irmão, depois eu vou contar para vocês quem me ensinou isso. Quem me ensinou isso aqui, ó. Eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Eu tenho aqui um aplicativo, eu não falo hebraico não, viu, pastor Rodrigo? Eu não falo hebraico não. Não falo hebraico, não falo grego. Eu creio que um dia Deus vai me dar essa graça eu estudar em profundidade o grego e o hebraico. Os irmãos sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, o grego koiné. Alguns trechos do Antigo Testamento foram escritos em aramaico, né? Um trecho de Jeremias, um trecho de Daniel, enfim. Mas eu tenho aprendido estudando a Bíblia, sabe, pastor Clécio, que a gente sabe, principalmente na língua portuguesa, uma vírgula muda todo o sentido, né? Só para vocês terem uma ideia, tem uma briga teológica terrível na tradução portuguesa, lá em Lucas 23, quando o ladrão da cruz fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí tem assim, ó, por causa de uma vírgula. Na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. É o pessoal que defende que tem o sono da alma. Ou seja, na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Ou seja, você mudou o sentido da frase. Na nossa versão é assim, ó, na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Já mudou o sentido. Então, só para você ter uma noção que a vírgula na língua portuguesa já faz todo sentido. E isso é uma opinião minha, isso aí, eu não sou teólogo, eu não sou muito aprofundado, mas eu não gosto muito dessas versões modernas, sabe, pastor Rodrigo? Mas que mudam muito. Teve uma que, uma vez, até o pastor Edinho
vice-presidente, filho do pastor João, ele falou para mim, não é conversa não. Ah, pastor, eu peguei uma versão bíblica aqui que dizia que Jesus foi para o deserto e como não tinha esfirras para ele lanchar, ele foi tentando. Eu falei, que isso? Não, eu vi uma versão assim, que Jesus foi dar um rolê no deserto, como não tinha esfirra para lanchar, apareceu o diabo para tentá-lo na fome. Eu falei, não, para. Nós temos, né? Por exemplo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A mesma passagem. Aí tem outra versão que fala assim, ó, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Meu irmão, isso tem uma diferença escatológica absurda. Porque uma coisa é Jesus lembrar do cara quando ele entrar no reino. Outra coisa é quando Jesus vier no reino. Aí se você for da escatologia majoritária na Assembleia de Deus, Jesus só vem no reino no milênio, meu amigo. Para poder tirar o anticristo lá sentado no templo, quando ele vai estar profanando. Jesus vem no cavalo branco, está lá em Apocalipse 19, ele vem, estipula o reino do milênio, e depois sim, a gente segue para o juízo final. Então, só para vocês terem uma ideia, que a língua portuguesa, dependendo da vírgula e da tradução, muda todo o sentido. E eu estou dando toda essa volta só para dizer para vocês que é por isso que hoje eu procuro pegar o máximo no original possível. Eu procuro o máximo no original possível. E aí, como eu não falo hebraico e nem grego, eu tive que apelar para um aplicativo aqui que tem o Strong, né? A gente clica assim nas palavras e aí sai o significado da palavra. Ó, escuta isso aqui. Zacarias capítulo... Depois eu te conto quem me ensinou essa. Zacarias capítulo 1, versículo 1, fala assim, pastor Rodrigo. Ó. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor a Zacarias. Aí eu dou 2 cliques em Zacarias. Está aqui, ó. Jeová lembra. É o significado de Zacarias. Filho de Baraquias. Eu dou 2 cliques na palavra Baraquias. Jeová abençoa. Filho de Ido, feliz. Sabe que quem me ensinou isso foi você, né? Me ensinou. Não, eu tenho que reconhecer. Eu falei, rapaz, é uma chave bíblica. Preste atenção que agora eu vou começar a pregar. Antes de eu ir embora de Manaus, eu fiquei em Manaus 3 anos. O pastor aqui falou que hoje eu sou magistrado, então lá eu cuido da justiça militar. Eu sou juiz federal da justiça militar. É um quadro bem reduzido no Brasil inteiro. Nós só somos 38 juízes em todo o Brasil. A gente processa e julga crimes militares. Isso. Eu estava em Manaus durante 3 anos e lá eu cuidava de 4 estados do Brasil. Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Inclusive foi lá que eu tive que viajar para fazer inspeção carcerária, lá em Boa Vista. Na época era o general Pazuello, que era o comandante da Operação Acolhida. E nós fomos lá em Pacaraima para ver a estrutura da divisa Brasil e Venezuela. Se ocorresse... Naquela época eu fiquei preocupado, Clécio. Porque se os venezuelanos entrassem para o lado de cá e houvesse algum crime contra a tropa, o juiz era eu. Eu ia ficar cheio de trabalho. Lá em Manaus, onde é que ia prender aquele pessoal? Porque se houvesse combate, é crime militar. Se você ataca o militar em função de natureza militar, crime militar. E o civil responde na Justiça Militar da União, não responde na estadual. O pessoal confunde muito isso. E lá em Manaus, antes de eu ir embora, o comandante da aeronáutica de um quartel falou assim, doutor, os militares aqui estão muito folgados. Eles parece que não estão enxergando o perigo, às vezes, de uma insubordinação, de um crime militar, de um processo na carreira. Você pode vir aqui dar uma palestra para a gente? As consequências de um processo na carreira militar. Eu falei, não, pois não, tudo bem. Só que eu já fui transferido, estou indo embora, mas eu vou fazer isso para o senhor. O senhor quer que eu vá lá e dê um choque de realidade? Eu quero que o senhor dê um choque de realidade. Eu falei, tá bom, deixa comigo. E eu fui lá. Ele fechou o auditório do TCE, Tribunal de Contas do Amazonas, e era um auditório lotado, cheio de gente da aeronáutica. Praças, oficiais, temporários de carreira. E lá eu tive que explicar para aqueles militares, numa linguagem acessível e sem juridiquês, porque o sucesso da comunicação não está naquilo que você fala, o sucesso da comunicação está naquilo que as pessoas entendem. Não adianta eu vir aqui falar bonito e a pessoa não entender.
Então eu cheguei lá e montei na frente deles o conceito de processo. Falei, ó, ninguém vai decorar não, vamos comigo. O que é um processo? Aí começamos a palestra. É um conjunto de atos, interligados ou concatenados, mas numa sequência lógica e cronológica. Não é lavantê não, viu pessoal? Não é sair jogando atos por aí. Você vai pegar um conjunto de atos numa sequência lógica e cronológica, que visam um resultado final, que é uma decisão com base na lei. Isso é processo. Uma sequência de atos interligados, não são soltos, mas não são interligados de qualquer maneira, numa sequência lógica e cronológica, que visa um resultado final. Que resultado é esse? Uma decisão com base na lei. Se for uma decisão administrativa, de uma autoridade administrativa, processo administrativo. Se for uma decisão de um juiz, processo judicial. Isso é processo. Todo mundo entendeu e eu falei sobre processo judicial na carreira do militar. Ô, pastor, você saiu lá do seu trabalho, veio aqui para falar juridiquês? Não, eu vim pregar a Bíblia. Vim pregar a Bíblia. Sabe por que eu estou fazendo toda essa introdução? Para provar para você que nós abrimos a nossa Bíblia em Gênesis, explícito, na nossa cara, em um processo. Isso aqui é um processo. Esse mesmo processo está lá no livro do Zacarias, mas escondido no significado dos nomes. É o mesmo processo. Em Gênesis está explícito, em Zacarias está subliminar, mas é tudo o mesmo processo. Que processo é esse, pregador? Gênesis 7, falou Deus com Noé. Gênesis 8, lembrou Deus de Noé. Gênesis 9, abençoou Deus a Noé. Isso aqui é um processo. Primeiro Deus fala, depois Deus lembra, e depois que Deus lembra, Deus abençoa. Posso ver um glória a Deus? No 4º ano de Dario, veio a palavra do Senhor. Primeiro Deus fala. A Zacarias, que significa Deus lembra. Filho de Baraquias, Deus abençoa. Filho de Ido, feliz. Depois que Deus fala, lembra e te abençoa, tu fica feliz. O que está lá em Gênesis está escondido aqui em Zacarias. O nome Zacarias é Jeová lembra. Filho de Baraquias, Jeová abençoa. Porque primeiro Deus fala, depois Deus lembra, e depois Deus abençoa. Isso é um processo. É uma sequência de atos interligados numa ordem lógica e cronológica, que visam um resultado final. É por isso que num processo não tem como. Pela ordem, eu quero recorrer. Como é que você vai recorrer se não tem decisão? Você não pode recorrer se não tem decisão, porque o processo é uma sequência lógica e cronológica. Lá, por exemplo, nos debates orais, na justiça militar, é o princípio da oralidade. É muito legal. É como se fosse um júri. Todo mundo tem que falar. No dia do julgamento, fala. Fala a acusação, fala a defesa. Aí eu pergunto para a acusação, vai querer réplica? Não, excelência, estou satisfeito. Se não tem réplica, não tem tréplica. Se tiver réplica, aí vem a tréplica. O advogado não pode chegar na sessão de julgamento. Excelência, eu quero tréplica. Como é que você quer tréplica se não teve réplica? Isso aqui é um processo. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Aqui os atos são concatenados numa sequência lógica e cronológica. Você não pode contestar antes de alguém pedir. Você não pode recorrer antes de alguém decidir. Você não pode treplicar se alguém não replicou. Isso é processo. E aqui, na nossa ótica humana, eu sei, irmãos, que é difícil. Deus primeiro fala, capítulo 8, Deus lembra, capítulo 9, Deus abençoa. Na nossa vontade é assim, ó, Deus fala, Deus abençoa. É isso que a gente quer. Opa, Deus falou comigo, Deus já abençoou. Não é assim, que é um processo. Entre o capítulo 7 e o 9, tem o 8. E que no 8 você pode até esquecer, mas Deus ainda lembra. Agora, a gente já sabe que Deus fala, né, gente? Deus fala. Deixa eu abrir aqui o meu macetáriozinho, meu esboço anotado no celular. Não estou no Instagram não, viu? Deixa eu colocar aqui. Deus fala. Eu sei que eu estou numa Assembleia de Deus,
E é fácil palestrar para uma igreja com base pentecostal. Mas isso que eu estou falando é alienígena e é estranho, não é tão comum para muitas pessoas. Você virar para alguém e falar assim, olha, você sabia que Deus fala? Tem gente que não vai entender isso. Salmo de número 115, versos 5 e 6, a Bíblia diz assim, não precisa abrir. Eles servem ao Deus que tem boca, mas não fala. Olhos, mas não veem. Ouvidos, mas não ouve. Narizes, mas não cheiram. Você sabia que tem milhões, bilhões de pessoas que servem a um Deus que não fala? Eu sei o que é isso. Eu vim dessa educação religiosa. Para quem não sabe, eu não tive o privilégio de nascer num lar evangélico. Jesus me salvou pela sua misericórdia com 14 anos de idade. E aos 15 eu me batizei. Graças a Deus, nunca mais saí, estou aqui até hoje. Mas eu sei o que o salmista está falando aqui. A dificuldade que tem as pessoas que não servem a um Deus que fala, a um Deus que não fala. Porque eu fui criado num lar em que os meus avós diziam que eram católicos, mas não eram praticantes. Isso é muito comum no Brasil. Pessoa não é nada, não frequenta lugar nenhum, não pratica nenhuma religião, mas se tu perguntar, sou católico. Era assim lá na minha casa. E eu tenho certeza que alguns aqui conhecem muita gente assim, ou já se identificou porque um dia foi assim. É católico da boca para fora. E católico com misticismo religioso. Lá na minha casa era comum eu ver meu avô dizendo que era católico, mas fazia reza, fazia simpatia, passava, não era fumacê, meu Deus, como é que é o nome que dá quando bota? Incenso dentro de casa. Então era um misticismo de espiritismo com catolicismo. Ninguém praticava nada. E eu cresci vendo isso, ninguém me contou. Lá na minha casa tinha as páginas amarelas, é década de 80, lembra das páginas amarelas? Que era uma lista de telefone que tinha o nome e o número das pessoas? Pois é, lá em casa tinha essa página amarela e tinha outra página amarela, que era uma Bíblia que ficava aberta na estante da sala, no Salmo 91. Ninguém pegava aquela Bíblia para ler. Ela ficava aberta na estante da sala, no Salmo 91, porque por uma crendice, a minha avó e o meu avô, você está falando tanto da sua avó e do seu avô, é porque eu fui criado com os meus avós. A minha mãe era separada do meu pai, então morava eu, minha mãe, os meus avós e minha irmã na mesma casa. Então eles tinham a crendice de achar que a Bíblia aberta no Salmo 91 espantava os males. Eu cresci aprendendo o seguinte, vocês lembram disso? Muita gente vai lembrar. Vocês que vão achar que eu sou muito velho, né, Clécio? Estava correndo, chinelo caiu virado de cabeça para baixo, desvira o chinelo, senão tua mãe morre. Lembra disso? Desvira o sapato, senão a mãe morre. Olha que Deus que a gente servia, ó. Se meu chinelo caísse ao contrário, minha mãe podia morrer. Eu lembro como se fosse hoje, até hoje eu nunca mais esqueci isso. Por isso a importância da educação da criança. Se liga, eu sei que isso não está na pregação, não está no esboço. É por isso que a gente bate em cima mesmo da doutrinação enquanto é criança. Eu nunca mais esqueço isso. Eu estava na minha casa, eu ia trocar de roupa, aí tirava a roupa e deixava a roupa ao avesso. A minha avó dizia assim, não sei se você já ouviu essa. Tira a roupa do avesso, que senão você vai prender seu anjo da guarda. Já ouviram isso aqui? Aí, ó. Meu irmão, a roupa ao avesso prendia meu anjo da guarda. Então, só para você ver o nível de educação teológica que eu tinha. Ninguém lia a Bíblia na minha casa. Eu servia a um Deus que, se o meu chinelo caísse de cabeça para baixo, minha mãe podia morrer. Eu servia a um Deus que botava um anjo tão fraco, tão chulé, que se minha roupa ficasse ao contrário, ele não podia mais me proteger. Que anjo é esse, hein? Havia inúmeras imagens na nossa casa. Eu nunca vi nenhuma daquelas imagens e fotografias falarem conosco. Até que um dia, pela sua misericórdia, Jesus mandou
um grupo de irmãos da igreja batista tradicional para fazer um culto lá na minha casa. Como é que Deus faz? Pastor Jacó, carequinha, bigodinho, foi na nossa casa, fez um culto no nosso lar, irmãos. Foi lá na nossa casa. A igreja batista ficava uns 150 metros da nossa casa, na mesma rua, na rua principal do nosso bairro, do subúrbio do Rio de Janeiro. E quando o pastor Jacó terminou de pregar, fez o apelo, só eu entreguei minha vida a Jesus. Minha mãe não aceitou Jesus, minha irmã, meu avô, minha avó, só eu, 14 anos de idade. E ali comecei minha caminhada. Comecei a ir para a igreja sozinho, 14 anos. Sem incentivo nenhum. É por isso que eu tinha muita dificuldade quando eu liderei jovens muitos anos. Aí vinham os jovens, sabe? Ai, pastor, porque na minha casa é muito difícil. Você não tem noção. Aqui não tem noção, toma vergonha na tua cara, para quando tu quer, tu vai. Eu tenho essa dificuldade. Ah, porque ninguém me ajuda, porque não tem ninguém para me convidar. Ah, porque ninguém se importa, ninguém me ama, ninguém me quer. Irmão, quando você quer Jesus, você vai. Para de ficar dependendo de muleta, você não precisa de muleta. Eu com 14 anos pegava, me arrumava e ia para a igreja. Só que eu estava começando a conhecer Jesus. E eu lembro que a escola dos novos convertidos era domingo de manhã. E naquela época, irmãos, é uma pena, né? Cadê? Eu estou vendo aqui. Você não sabe o que é isso. Você nunca viu Ayrton Senna correr. Você viu Ayrton Senna correr? Não viu, coitado de você. Aí domingo de manhã, Clécio, o Senna estava correndo, cara, e eu tinha que ir para a escola dominical. Quantas vezes eu faltei? Eu tenho que confessar isso. Para assistir o Ayrton Senna correr. Porque era muito difícil para mim, eu ainda estava começando, entendeu? Nas caminhadas, e estava lá o pastor querendo me ensinar, me apresentar Jesus, me apresentar o Deus que fala através da sua palavra, e eu estava assistindo o Senna correndo. Mas era muito difícil, irmão, porque o Senna era muito bom. Então eu era um crente meio Raimundo, meio devagar. Eu lembro que tinha domingo que eu ia para a igreja, e tinha domingo que eu ia para a danceteria. Naquela época ainda tinha discoteca, ó. Essa galera de hoje não sabe do que é nada disso. Aí eu ia domingo para a igreja, um outro domingo eu fraquejava, os coleguinhas vinham, adolescente, 14 anos, discoteca. Eu era um crente meio Raimundo. Só que eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Jesus, quando ele vê um projeto na sua vida e percebe que tu está meio indeciso, ele tem uma estratégia linda para te ajudar a decidir rapidinho. Ele permita que venha uma luta na tua vida que tu vai rapidinho se envergar e tomar prumo, miserável. Sabe o que aconteceu? Belo domingo, faltei, não fui para a igreja. Colega ia me chamar para a gente ir para a danceteria. Só que quando eu estava naquele domingo, anoiteceu, a família toda, chegou primo, chegou gente para visitar, estava todo mundo nos fundos da casa, a casa era grande, casarão, quintal enorme, 50 metros de profundidade. E eu fui lá para frente que eu estava esperando o meu vizinho, Alvinho, me chamar para ir para a danceteria. E tocaram a campainha, e eu fui atender. 2 assaltantes. Entraram na minha casa, puxaram 2 pistolas, cada um armado, já botou na minha cabeça, e eu fui o refém do assalto. Entraram na minha casa para levar tudo. Só que não foi um assalto qualquer, tá? Preste bem atenção. Eu era a moeda de troca dos caras. A casa estava muito cheia. E os assaltantes, eram só 2, eles ficaram com medo de a qualquer momento alguém reagir ou fugir e chamar a polícia. Então, a todo momento, a pistola ficava na minha cabeça e eu era o instrumento de barganha. Se alguém der um pio, eu mato o garoto. Se alguém tentar fugir, eu mato o garoto. Eu devo ter ficado, pastor Rodrigo, uns 40 minutos sob aquela ameaça. Porque nessa hora a gente não vê o tempo passar e parecia uma eternidade. Mas não foi menos do que isso não, foi muito tempo. E a todo momento era um cara grisalho e um cara mulato alto. Garoto, nós vamos te levar junto. Nós vamos levar o garoto. Me ameaçando de sequestro. Ou seja, não bastava limpar a minha casa. Ainda queria me sequestrar.
Irmão, você não está entendendo a gravidade disso. Deixa eu tentar te ajudar. É por isso que a Constituição fala assim, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Sabe por quê? Porque a sua casa tem que ser o lugar que você se sente mais protegido. É por isso que é uma garantia constitucional, é um asilo inviolável. Você ser assaltado no ônibus é uma coisa, ser assaltado no trem é outra. Ser assaltado na rua, tranquilo. Agora, dentro da tua casa, não se compara. É uma afronta, é uma devassa, é um rasgo na sua alma que você não queira para você. E eu sou carioca, irmão, já fui assaltado no ônibus, no trem, tranquilo. Agora, na minha casa, com 14 anos com a pistola na cabeça, sendo ameaçado de ser sequestrado, terminou o assalto, graças a Deus eles não me levaram. Mas um olhou para mim, miserável, porque isso, são pessoas assim que nem fala no Rio de Janeiro, pô cara, perdi, não esculacha não, né? É o famoso ainda querer esculachar. O cara vira para mim, e quando estava indo embora do meu portão, ele falou, garoto, fica ligado que nós vamos voltar, se a gente voltar a gente te pega. Olha a semente que aquele cara plantou na minha mente aos 14 anos de idade. Não bastasse a tortura psicológica durante 40 minutos debaixo da arma, quando ele está saindo da minha casa, ele ainda me ameaça, de novo, dizendo que ainda ia voltar. Resultado disso é o seguinte, eu não queria mais morar na minha casa, óbvio. Falei, mãe, eu quero ir embora daqui, não quero, eu queria dormir debaixo da cama, eu queria sumir dali, minha mãe não tinha condições de se mudar naquele momento, foi terrível, a experiência para mim foi horrível, horrível. Eu lembro como se fosse hoje, onde eu ia, Clécio, você é psicólogo, eu via os caras. Não podia passar uma pessoa grisalha que eu achava que era o bandido grisalho que entrou na minha casa e que voltou para me pegar. Não podia passar um moreno mais alto, fortinho, que eu achava que era o moreno que entrou na minha casa e que voltou para me pegar. E ninguém se dava conta. Hoje eu sei, naquela época eu não sabia, mas eu não tenho dúvidas que pelas características que eu desenvolvi, eu tive a síndrome do pânico. Só que naquela época, irmão, 95, 94, morando em subúrbio, eu vou chegar para os meus colegas, tá vindo aonde? Ah, eu vim do psicólogo. Psicólogo era coisa de maluco. Se você falasse que estava indo do psicólogo, você era maluco. Né, Clécio? Era maluco, as pessoas achavam isso. Minha mãe nunca me levou no psicólogo, nunca me levou no psiquiatra, nada. Você lembra do filme Esqueceram de Mim? Sucesso de bilheteria mundial, Macaulay Culkin, pois eu assisti o Esqueceram de Mim para aprender as armadilhas do Macaulay Culkin para fazer contra os bandidos. Vocês estão rindo porque não é vocês. É legal, né? Se coloca no meu lugar. Eu assistia para aprender a fazer a lata de tinta que caía com amarrado e batia. Eu estava com síndrome do pânico. Teve um dia, pastor Clécio, que eu estava a 100 metros da porta, do portão da minha casa, porque não era condomínio, a gente morava em casa que dava porta para a rua, portão para a rua. Tinha uma quadrinha de cimento que a gente jogava bola, pelada dos garotos, molecada. Eu lembro que teve um dia em que eu vi um cara se inclinando para tocar a campainha da minha casa, eu achei que eram os bandidos. Meu irmão, eu entrei num estado de choque tão grande, que as minhas pernas batiam uma na outra. Aí eu vi aquilo que eu assistia no desenho. Aquilo é verdade, tá? A arte imita a vida. Você fica num estado de choque tão profundo que você perde o controle das próprias pernas. E lá na minha casa a gente servia um Deus que não falava, eu ainda estava começando a caminhar. Lembro que eu passei uns dias na casa de uma tia, 2 semanas, com os primos da mesma idade, me deu uma oxigenada, mas não resolvia. Quando terminou o período, voltei para minha casa, queria dormir debaixo da cama, queria me esconder, queria me mudar, queria sumir dali, morrendo de medo. Até que minha mãe falou, não, então vamos mandar agora lá para São José dos Campos, lá no interior de São Paulo. Aí fui minha irmã, fui algumas tias, fomos passar uma semana em São José dos Campos. Aí chegando lá, pastor Rodrigo, a minha avó, por parte de pai, a gente não tinha convivência. Eu morava com a minha mãe e com os meus avós, por parte de mãe. A minha avó, por parte de pai, era aquelas crentes do coque,
cabelo branquinho, que não cortava nem o cabelo. Sabe aquelas crentes da bleia de antigamente, que não cortava o cabelo, usava o cocão, vestidão, mas ainda bem que não tinha linguão, né? Que tem umas que tem cabelão, cocão, vestidão, linguão. Ela não tinha linguão, não. E ela chegou num dia de terça-feira e falou, vamos para o culto na minha igreja. Ela falava assim, porta, né, torta. É um São Paulo assim, mas meio interiorano. São José dos Campos. Vamos para o culto lá na minha igreja. Aí nós fomos. Irmão, pensa num culto de uma igrejinha humilde, de interior, congregação pequena, talvez a metade desse espaço aqui, ou menor. Pensa numa noite em que o pandeiro apanha, e pandeiro sem guitarra, e às vezes o baixo, e bateria desafinada, mas que maravilha! E os crentes tudo alegre, dando glória a Deus. Eu vi a minha avó falando línguas, velhinha, irmão, glorificando e falando línguas estranhas. E eu achando aquilo tudo lindo. Terminou o culto, nós nos reunimos. Algumas pessoas nos receberam, sejam bem-vindos, voltem sempre, aquele negócio todo. Quando terminamos de conversar, o momento de comunhão, estávamos indo embora da igrejinha. Eu nunca mais esqueço isso. Eu não esqueço dele, ele nem sabe quem sou eu, óbvio. O pastor da igrejinha, pastor Tadeu, saiu lá de dentro e nós já estávamos indo embora na rua. Ele chegou na porta da igreja, encostou, pss, pss, pss. Você... Ô moço, aí eu virei, você mesmo, venha cá. Falei, oi, pois não. Quando eu cheguei perto dele, ele olhou firme nos meus olhos e disse assim, eu estava aqui dentro, Jesus falou comigo e mandou falar com você. Jesus manda eu te dizer, você não precisa ter medo. A partir de hoje, aonde quer que você vai, Jesus está te protegendo e vai continuar te protegendo. Meu irmão, pela primeira vez na minha vida eu conheci o Deus que fala. Eu saí daquela igreja humilde de São José dos Campos andando pelas nuvens. Falei, Jesus falou comigo, Jesus está me vendo, Ele está me protegendo. Sabe qual foi o resultado disso? Eu nunca mais tive síndrome do pânico. Nunca mais! E se você crê, aplauda o nome do Rei. A primeira vez na minha história em que eu conheci um Deus que fala. Irmão, isso aqui é pilar da nossa fé. Quando você analisa o credo apostólico, que é a síntese dos pilares da fé cristã, não é só católico, não é cristão evangélico, inclusive. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há para vir e julgar os vivos e os mortos. Sabe o que a nossa declaração está dizendo? Jesus está vivo, e como Ele está vivo, Ele ainda fala. Deus fala, e Deus fala de diversas formas, meu irmão. Eu não tenho tempo aqui para ficar falando das diversas experiências pela misericórdia de Deus, como Deus fala. Mas deixa eu pregar no esboço, numa sequência. Como é que Deus fala, pregador? Deus fala através do maior instrumento de comunicação entre Deus e o homem, a sua palavra. Aqui Deus fala. E já vou entregar o recado logo, sem rodeio, papo reto, direto, de frente, que tem pessoas que precisam ouvir isso. Muitos de nós estamos pedindo resposta a Deus, estamos nos angustiando, estamos ansiosos, estamos com medo de decidir, só porque a gente não lê a palavra, porque a resposta já está aqui há muito tempo, só que tu não sabe porque tu não leu. Vou te provar isso na Bíblia. A Bíblia fala em Deuteronômio 17, vamos correr, que Deus falou com Moisés. Moisés, escreve aí. Se um dia vocês forem
escolher um rei. Olha, Deus já estava antecipando. Saul nem pensava em nascer. Deus já estava instruindo Moisés. Se algum dia vocês quiserem para si um rei, aprenda o que eu vou te ensinar, registra. Não coloquem rei estrangeiro, tem que ser um rei israelita, do meio do povo. Tá bom, Jeová, mas não acabou não. Ó, ele não pode gostar dos cavalos do Egito. Ele não tem que voltar para ficar buscando os cavalos do Egito, que eu sei que são bonitos, porque eu tirei vocês do Egito, esqueçam o Egito, não tragam cavalo do Egito. Segunda coisa, não pode ter muitas mulheres, porque senão o coração dele pode se inclinar para elas. Terceira, não pode ter muitas riquezas, porque pela riqueza ele pode também se declinar e cair. Deuteronômio 17, leia na sua casa, a partir do versículo 14. Deus ensinou para Moisés. E sabe o que Deus falou? Não acabou não. Diga o seguinte, quando vocês tiverem um rei, anota tudo que eu estou te falando e dá um rolo para ele. E ele lerá todos os dias da sua vida. Ele vai ter que ler esse rolo todos os dias da sua vida. Sabe o que Deus estava falando? Eu vou falar com ele através da minha palavra. E o rei tem que ter uma cópia do rolo e vai ficar com ele para ele ler todos os dias da sua vida. Não te escandaliza. Chuta qual foi o cara que simplesmente não leu e se arrebentou. Salomão, o cara mais sábio da Bíblia. Salomão adorava os cavalos do Egito. As éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amada minha. Ele era louco pelas éguas de Faraó. Trazia um monte de cavalo do Egito. Teve 1000 mulheres. Foi 1000? 1000. Não, teve mulheres e concubinas. Eram 300 esposas e 700 concubinas. Mas dá 1000 mulheres. 1000 no total. Milão. E foi muito rico e também se corrompeu. Meu irmão, se Salomão, que é Salomão, o homem mais sábio da história e da Bíblia, se corrompeu porque não leu o rolo, quanto mais eu e você. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Volta à leitura da minha palavra, porque eu tenho resposta do céu para aquilo que você precisa, e eu livrarei os teus pés de tropeçar no abismo. O maior instrumento é a sua palavra. O senhor falou que me dá tempo para pregar. Você vê que eu estou vindo desde a minha adolescência, desde os 14. Quantos estão comendo a palavra? Diga amém. Segunda maneira como Deus fala comigo e contigo. Primeiro, palavra. Tem que ler. Tem que ficar deixando aberto, que nem na minha casa, no Salmo 91. Isso não adianta nada. O diabo sabe muito mais Bíblia do que eu e você. Aqui tem que ler e praticar. E vai ter vitória de Deus para a sua vida. Segunda maneira como Deus fala. Das diversas, tá? Não tem tempo para todas. Mesmo porque eu tenho que não lembra e não abençoa. O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Sabia disso? O Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito. Lembra da minha vozinha do coque? Branquinho, saião. Uma vez eu perguntei assim, vó, você já ouviu Jesus falar diretamente contigo? Ela falou, já, meu filho. Eu falei, vó, como é que é a voz de Jesus? É igual um leão, assim, uau. É igual o som de muitas águas. Uma vez eu li na Bíblia que era assim, parecendo uma cachoeira. Ela, com toda a simplicidade, pastor Rodrigo, falou assim, olha, eu não sei explicar, não. Porque Jesus, quando fala, não fala no meu ouvido, ele fala no meu coração. Não, os irmãos aqui sabem o que eu estou falando. Irmão, é indescritível. É tipo assim uma bolha que sobe assim de dentro para fora. E que sai do coração e vai na sua mente, você entende. Agora, tu sabe de onde é que saiu isso? Presta atenção, que tem uma origem. O Espírito de Deus se comunica, parece que tem um imã na parada. Parece que tem uma química, deu bom, na linguagem do jovem. Deu bom, aqui dá bom. Sabia? Dá bom, Clécio. A Bíblia nos ensina isso, Paulo dá essa dica, porque o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Olha, eu não sei se você já passou por isso, eu já passei.
Você está, às vezes, na fila do banco e aparece alguém que você não conhece. Paz do Senhor, varão. Falei, ô, paz do Senhor. Você já me viu pregando em algum lugar? Não. Uma coisa eu te vi, eu sei que tu é servo de Deus. Já passou por isso aqui? Tu bate o olho na pessoa, naquela ali é um servo de Deus. Porque Paulo ensina, o Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. A gente tem comunhão. Nós viemos da mesma origem. Que origem é essa, pregador? Vou te explicar. Pastor Rodrigo, eu fico aqui à vontade, depois se o senhor não concordar, o senhor é o pastor da igreja, só não me expulsa, pastor Rodrigo. Ó, Gênesis capítulo de número 1, 6º dia da criação, Deus vai fazer o grande finale, a coroa. Qual é a obra-prima, a obra de arte da criação? O homem. Elohim, Clécio, plural. Pai, Filho, Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E diz a Bíblia que Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Macho e fêmea o criou, a sua imagem e a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. O homem é criado em Gênesis 1. E eu cansei de falar isso errado e não prestar atenção no detalhe que eu vou te dar aqui. No capítulo 2, Deus não criou o homem, Ele formou o homem do pó da terra. Eu já cansei de falar, sabe que Deus criou o homem do pó da terra? Irmão, alguém se acusa aí, tu já falou isso? Que Deus criou o homem do pó da terra? Se acusa, eu já falei várias vezes, gente. Errado, viu, filho? Não confunda o verbo bara, que é criar, com o formar, que está no capítulo 2. Ninguém criou isso aqui. Isso aqui teve forma, o homem formou. Porque para criar tem que ser do nada. Criar tem que ser sem matéria-prima. É por isso que as ideias no mundo do business valem bilhões, porque o cara criou, não tinha nada, saiu da cabeça dele. Formar é uma coisa, criar é outra. No capítulo 2, diz a Bíblia que Deus formou o homem do pó da terra. Ele fez o boneco de barro, Adão. E ali ele soprou na sua narina, que no hebraico é ruá. O sopro de vida que entrou nas narinas de Adão e fez dele alma vivente. O que Deus soprou nas narinas do boneco que ele formou? O homem que estava criado lá no capítulo 1. Eu vou te falar uma coisa impactante, o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Antes de formar no pó, Deus criou na sua entranha e falou, Adão, receba o sopro de vida. É por isso que o nosso espírito testifica com o espírito que nós somos filhos de Deus. Aí acontecem coisas como aconteceu comigo lá em Manaus. Eu estava em Manaus, a gerente do meu banco aqui de Brasília me ligou. Senhor Taliba, tem uma proposta para o senhor. Era um consórcio imobiliário. Irmão, se eu soubesse os estudos de finança que eu tenho hoje, na época, mas que furado. Os bancos não te ligam para te botar na boa, irmão. O banco quer lucrar em cima de você. E ela me liga e me convence, eu vou cortar o caminho a fazer um consórcio, que eu tinha um dinheiro sobrando. Não, você vai pagando. É melhor do que o financiamento, que o financiamento é mais caro, o juro é maior. Faz um consórcio. Se o senhor não for sorteado, não tem problema não. Se você não quer comprar nada agora... Mas se o senhor for sorteado, a taxa é menor. Tá bom, me convenceu. Saí da minha casa, fui à agência bancária, quem conhece Manaus vai entender o que eu estou falando. Do lado do Comando Militar da Amazônia, tem um quartel JEC, e lá tem uma agência do Santander, dentro do quartel do Exército. Eu fui lá. Quando eu cheguei lá, a gerente de lá já estava me esperando, porque a daqui já ligou para lá, o contrato já estava na mesa, caneta, só para eu assinar o consórcio imobiliário do Santander. Tudo pronto, cafezinho, água gelada, aquele negócio todo, senta aí, seja bem-vindo. Quando eu cheguei lá, sentei na cadeira. Clécio, diante de Deus, eu estou aqui numa igreja.
peguei a caneta, fui assinar o contrato. Na hora que eu fui assinar, eu entendi o que minha avó falou. Uma voz, Mário César. Mário César. Cara, não sei te descrever, mas é essa parada mesmo, é uma borboletinha que vem de dentro para fora, assim. Mário César. Eu falei, Mário César, Mário César. Ah, Mário César é um jovem lá da minha igreja, ó. Eu era líder de jovens, fiz um gabinete com um jovem, dei um aconselhamento e ele falou, pastor, eu trabalho na Caixa Econômica. Se o senhor tiver alguma dúvida qualquer dia, pode me procurar que eu te explico, vai ser um prazer te receber. Eu lembrei, ó, em flash. Ah, Mário César. Larguei a caneta, a mulher não entendeu nada. Falei assim, não filha, teve um probleminha aqui rapidinho, eu não estou muito satisfeito ainda, não estou confortável para assinar. Eu vou para casa, vou refletir melhor, depois eu falo. Não, o que houve, senhor Taliba? Algum problema, alguma cláusula que o senhor não entendeu? Eu te explico. A fulana de tal já me ligou, já está tudo certo. Eu falei, depois eu explico. Saí. Quando eu saí, a gerente de Brasília me ligou. E eu estava no carro, estava no Viva Voz. Ela insistiu. Chegou uma hora que minha paciência acabou. Eu falei assim, olha, filha, deixa eu ser bem objetivo com você. É algo espiritual, não foi problema nenhum. Só que você não vai entender. Depois, se for o caso, eu assino esse contrato. Terminei. Cheguei em casa, mandei um zap para o Mário César. Mário, aqui é o pastor Taliba. Lembra de mim? Claro, pastor. Mário, tu não trabalha na Caixa Econômica? Trabalho sim, pastor. Ô, Mário, será que você pode tirar as dúvidas minhas? Pastor, vem cá amanhã, vamos tomar um café, vai ser um prazer te receber aqui na agência. Falei, tá bom. Aí eu fui, Clécio. E com aquela voz, Mário César. Falei, por que Deus falou Mário César? Na verdade, eu nem tinha certeza tanto assim também se foi Deus, porque eu não sou aquele super expert na voz, né, da prova fonológica, perícia espiritual. Falei, pô, eu senti uma parada aqui, Mário César. Irmão, você também não vai ter essa perícia toda não, irmão, mas vai que aos pouquinhos tu vai desenvolvendo. Confia no guia, né? Quando eu cheguei na Caixa Econômica, lá em Manaus, meu irmão, eu estava achando que o Mário César era um Zé Gotinha. É um garoto que tocava violão, garoto novo. Resumindo a história, Clécio, pastor Rodrigo, ele era o gerente. Ele era o gerente da Caixa Econômica. Eu falei, ô Mário, tu é o gerente, cara. Pastor, eu sou o gerente. Aí eu falei, Mário, deixa eu te falar o que me trouxe aqui, Mário. Mário, a minha gerente de Brasília ligou, me oferecendo um consórcio. Ele, pastor, foi Deus que te trouxe aqui, pastor. Eu falei, nós estamos na semana do consórcio, a Caixa Econômica é campeã e líder do mercado imobiliário no Brasil. Pastor, eu vou cortar um monte de taxa para o senhor. Vem cá, me dá aqui, me dá teu contrato. Ele pegou meu contrato e começou a me explicar tudo, Clécio. Pastor, tem um seguro aqui embutido aqui. Tu sabia que tu está pagando um seguro? Eu falei, não, estou sabendo não. Pois tu tira esse seguro aqui. Aí foi cortando, vapo, e diminuindo taxa, e diminuindo juros. E falou, pastor, diminui aqui, 50 mil reais a menos. Eu falei, glória a Deus. Assinei o consórcio com o Mário, 200 prestação, Clécio, é perder de vista. É um negócio que tu paga, tu nem espera. Com 1 ano de consórcio eu fui sorteado para a glória do nome de Jesus. Tá lá com minha cartinha de crédito, a hora que eu quiser eu vou comprar meu imóvel à vista, porque Jesus é bom. O Espírito fala com o nosso Espírito, porque o nosso Deus fala. Fala através da palavra, fala através do seu Espírito. Vamos correr para a gente terminar. Deus fala através de profeta. Irmãos, quantas vezes Deus usou um profeta para mim? E deixa eu dar uma explicação aqui. Eu não quero que você fique antipático comigo, não. Eu respeito você. Mas eu já cresci na igreja ouvindo coisas assim, não, porque eu não aceito que Deus fale comigo através de profeta. Olha, eu já vi isso. Os super crentes, super íntimos, que querem determinar a maneira como Deus fala com ele. Eu já vi irmãos falando coisas do tipo, não, eu até aceito que Deus use o profeta, mas desde que Deus fale primeiro comigo, para depois ele confirmar. Ele é super íntimo. Ele quer dizer como Jesus fala. Aí eu vi a Bíblia. A Bíblia é linda, irmãos, para nos ensinar. No dia em que Davi quis construir o templo. Lembra de Davi? Rei de Israel.
o homem segundo o coração de Deus, o maior rei da história, o maior rei da terra é Davi. Não compare com Jesus, porque Jesus é rei dos reis, senhor dos senhores, e o reino de Jesus não é dessa terra, não é desse mundo. Então, tirando Jesus, só sobra Davi, o maior de todos. Um dia Davi quis construir o templo. Natã, o profeta, conselheiro, estava do lado dele, falou, vai nessa tua força, porque Deus é contigo. Tu é o cara, Davi, onde tu bota a mão prospera. Pode construir, Deus está no negócio. Aí Natã vira as costas. Quando Natã vira as costas, Davi está alegre. Uau, eu vou construir o templo, tudo como eu sonhei, vou projetar. Deus, Natã, ei, quem disse para você que é para Davi construir o templo? Volta lá e diga para Davi que ele não constrói porque a mão dele é suja de sangue, mas o filho dele construirá e eu estabelecerei o reino dele para sempre. Irmãos, Chaves é intergeracional. Quem já assistiu Chaves aqui? O programa de humor Chaves. Todo mundo. Lembra do episódio do Volta o cão arrependido? Lembra disso? Com o rabo, não sei o quê. Aí imagina o Natã. Volta o cão arrependido. Com que cara ele ia falar com Davi? Ele fala, majestade, com licença. Assim diz o Senhor, tu não construirás o templo, porque tuas mãos são sujas de sangue, mas teu filho, que vem após ti, ele sentará no trono, e Deus o usará para levantar o templo para a glória do seu nome. Essa aqui é para você que acha que Deus não pode usar profeta para falar contigo nem comigo. Quem era o rei? Davi. Quem mandava no trono? Davi. Quem governava? Davi. Mas espera lá, o profeta é Natã. Entendeu? O profeta é Natã. Foi com ele que Deus falou para entregar o recado para Davi. Tu acha que se Deus quisesse não falaria direto com Davi? Claro que falaria. Então Deus também pode falar comigo e contigo através de um profeta. Gente, eu não tenho a noite inteira não. Já me livrou de negociações. Pessoa que nunca me viu na vida, eu estava na semana de fechar um contrato, uma compra, uma venda de um terreno, na terça-feira, tudo agendado, domingo, assim diz o Senhor, não negocie com a fulana, falou o nome da pessoa, estou crendo nisso, Clécio? Meu Jesus fala, não sei se o teu fala. Não negocie com a fulana, falou o nome da pessoa. Eu falei, opa, obrigado Jesus, foi uma bênção. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do seu espírito, Deus fala através de profeta, Deus fala de diversas formas. Uma vez Deus falou comigo através de uma bala. Sabia disso? Uma bala. Fui numa igreja visitar, precisando de uma confirmação de Deus, Clécio. Aí, culto de adolescente, toma aqui uma bala para o senhor, toma uma bala para minha esposa. Pois ela abriu a bala, tinha uma mensagem de Deus para ela, eu abri minha bala, tinha uma mensagem para mim, só de raiva comigo engoli tudo. Deus fala como Ele quer, da maneira que quer, na hora que Ele bem entende. O importante é que Deus está vivo e Ele fala. Deus fala e eu começo a caminhar para o final através de sonhos. Fala. Deus fala através de sonhos. E quando a gente fala de sonhos, a gente lembra de quem? José. 17 anos de idade, vou começar a caminhar para o final. Deus se revela a José através de sonho e fala com José. José tem o primeiro sonho. Garoto novo, imaturo, bocudo. Tem teclado. Você pode fazer um fundo musical para a gente terminar? Agnus Dei, sabe tocar essa Agnus Dei? Agnus Dei? Deixa Deus te usar aí. Vem comigo. Se eu subir, tu sobe. Se eu descer, tu desce. Deixa Deus te usar. 17 anos de idade. Deus falou com José em sonhos. José estava dormindo, imaturo, contou para todos os seus irmãos. Gente, tive um sonho, foi o máximo para ele. Estávamos todos no campo trabalhando, de repente o meu molho ficou de pé, e o molho de todos vocês, se inclinou perante o meu. Os irmãos olharam. Passou um tempo, José teve um outro sonho. Gente, sonhei de novo. O sol, a lua
e 11 estrelas se inclinavam perante mim. A Bíblia diz que os irmãos de José odiaram José, detestaram José por causa daquilo, mas Jacó guardou no coração. O pai, maduro, observou. Você conhece a história? Não vou pregar sobre José. Estou falando que Deus fala e através de sonhos. Os irmãos de José pegam José, vendem José como escravo ao Egito. Com 17 anos de idade, o menino vai para a escravidão. 13 anos se passaram, é isso mesmo, 13. E no meio desse caminho de prisão, você sabe a história, foi uma descendência. Ele vai primeiro para a casa de Potifar, a mulher de Potifar cresce o olho nele, quer agarrá-lo e se deitar com ele, ele foge, e ela apresenta uma denunciação caluniosa. É muito pior do que calúnia. Denunciação caluniosa é quando você dá causa à instauração de um procedimento contra uma pessoa, sabendo que essa pessoa é inocente. Você movimenta a máquina estatal. E estou até falando uma coisa aqui num contexto político maravilhoso. Irmão, se esse cara não provar o que ele está falando do governo federal, ele vai ter que segurar uma denunciação caluniosa. Porque se ficar comprovado que ele sabia que não era aquilo, ele tem que responder. Ele vai ter que responder, porque a máquina está sendo movimentada, a Polícia Federal tem que trabalhar, o PGR tem que atuar. Você não pode fazer isso, se você sabe que não é verdade. Foi o que a mulher de Potifar fez com José. Ela o denunciou caluniosamente. José foi preso e foi agora para o calabouço. Lá no calabouço ele interpretou 2 sonhos, do padeiro e do copeiro. E diz a Bíblia que o sonho interpretado por José se cumpriu, mas o miserável do copeiro, que ficou vivo, diz a Bíblia, que o copeiro não se lembrou de José. José agora tem 30 anos, está apodrecendo na prisão. Faraó tem um sonho. Faraó sonha em que 7 vacas gordas estavam no pasto, de repente se levantaram 7 vacas magras e comeram as 7 vacas gordas. Depois Faraó teve outro sonho, Clécio. 7 espigas no campo estavam lá bonitas e frondosas, quando 7 espigas queimadas pelo vento oriental comeram e destruíram as 7 espigas bonitas. Ninguém tinha a interpretação. Aí o copeiro, miserável, lembrei, conheci um hebreu na prisão que interpretava sonhos, manda chamar José. Aí vem José, olha a revelação. Quando José chega diante de Faraó, ele se liga no mistério, porque Faraó relata os 2 sonhos a José. Aí José captou na hora. Tenha paz no seu coração, Faraó, porque os seus 2 sonhos só tem um significado. É tudo a mesma coisa. Sabe de onde é que José tirou isso? Aos 17 anos de idade, ele também teve 2 sonhos com um significado. Pegou a experiência que José viveu há 13 anos atrás, hoje o credibiliza a aconselhar Faraó. Pegou? A experiência que você vive hoje, a luta no teu casamento, a crise financeira, a crise de ansiedade, as lutas psicológicas e sentimentais e financeiras e familiares, tudo que você passa hoje, José, é Deus te credibilizando, porque daqui a alguns anos haverá um Faraó na sua frente, e você vai dizer, o mesmo Deus que fez comigo no passado, eu passei por isso, e o mesmo Deus que me deu vitória vai dar vitória a você também. É assim que funciona. Faraó, eu já passei por isso. Os teus 2 sonhos, na verdade, é um só. E ele revela o sonho para Faraó. Que coisa linda, 7 anos de fome,
que virão após os 7 anos de bonança. Faraó, pega um cara da tua confiança e começa a administrar tudo durante os 7 anos de vaca gorda, porque depois vem a fome. Faraó não teve dúvidas. Safenate Paneia, Deus fala, Deus vive, e colocou o anel no dedo de José. E o pregador está perdido. Não estou falando para você que Deus fala, e Deus fala através de sonho, e depois que Deus fala, Deus lembra. Segura aí para a gente terminar. José agora é o primeiro ministro do Egito, maior império da época. Manda e desmanda. Faraó só senta no trono, mas quem governa é José, o anel está com ele. José está por cima da carne seca e ele se casa. Tem carruagem, tem charrete, tem cavalo, tem pluma de pavão. E diz a Bíblia que ele tem 2 filhos na época dos 7 anos de vaca gorda. Tá bem, tá no filé mignon. Manassés e Efraim. Só que ele olha para o primeiro filho. O judeu não é que nem nós. Quando ele bota um nome, tem significado, tem uma razão de ser. O judeu não é que nem na cultura brasileira, como eu vejo no Brasil. Michael Jackson da Silva. Michael Jackson da Silva. Ah, porque minha mãe era fã do Michael Jackson. Outro dia eu fui fazer um julgamento, o nome do garoto, Chuck Norris. Eu falei, não, aí parece que essas pragas pegam, né? O cara pegou um facão, ameaçou o comandante. Chuck Norris, pô. Respondeu lá, pô. Tentativa de violência contra o superior. Aqui no Brasil a gente bota nome para homenagear artista, bota nome estrangeiro porque acha bonito, mas o judeu não é assim não. Não, o Israel não é assim não. Tanto é que José tinha exemplo dentro de casa. Ele é filho de Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Ele é filho de Jacó, que quando Raquel estava tendo Benjamim, ela disse, Benoni, filho da minha dor. Aí Jacó, negativo, Benjamim, filho da minha destra. O nome aqui é coisa séria. Então é essa a escola de José. Quando José tem seu primeiro filho, ele olha para o garoto e fala, Manassés, fazendo-se esquecer. Porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho no Egito, vírgula, e da casa do meu pai. Ó, pega isso. Se ele falasse, pastor Rodrigo, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho no Egito, estava bom. É o sofrimento do Egito. Passou, vírgula, e da casa do meu pai. Manassés, partícula reflexiva, fazendo-se esquecer. Meu irmão, eu estou tentando dizer para você que José não queria mais saber da família dele. Porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho no Egito, vírgula, e da casa do meu pai. Você quer caçar confusão com José? Toca no assunto da família dele. Safenate Paneia, quantos irmãos você tem? O assunto acaba. Qual que é o nome do seu pai? O assunto acaba. Fazendo-se esquecer. Eu não sou psicólogo, mas tem um estudo na psicologia que comprova isso. Quando você está ansioso por alguma coisa, quando você está esperando tanto alguma coisa, quando você está guardando tanto acontecimento, às vezes o seu cérebro cria uma técnica de autoproteção e você esquece por um tempo para você se preservar. Eu sei o que é isso. Eu já tive promessa na minha vida, eu estava numa luta terrível. Nunca mais me esqueço dessa visão. Cara, o dia que eu conheci o Jorginho de Xerém, eu estava numa vigília, ele olhou para mim, eu vejo uma águia descendo, pegando um jovem, arrancando no meio de uma batalha, e ele voará sobre as asas de águia, Deus vai levar pelo... Era eu. Ele apontou para mim e falou, é você. Meu irmão, demorou alguns anos essa promessa, e eu ficava angustiado. Chegou um dia que eu desliguei Manassés. E se cumpriu. Você vê que hoje eu não paro no Brasil, né, irmão? Vim para Brasília, morei em Salvador, Brasília, agora Manaus, Fortaleza. A águia está me levando, ó. Estou até hoje em cima da asa dessa águia. Mas não foi fácil esperar o tempo da cumprimento. Porque primeiro Deus fala, depois Deus lembra, e depois Deus te abençoa. Só que quando o tempo vai passando e tem pessoas que estão entendendo o que eu estou falando aqui, você, para se autopreservar, você faz Manassés. Você esquece. Uma vez eu estava conversando com um pastor lá em Portugal. Ele falou assim, Taliba, pega na Bíblia José
durante os 7 anos de vacas gordas na bonança, separando uma charrete para mandar visitar o pai dele lá onde estava. Nunca. E José não tinha problema com seu pai. Quem traiu não foi o pai, mas ele não queria mais saber. Manassés. Manassés é quando o tempo está demorando tanto, você não quer mais saber, não quer mais pensar naquilo. Deixa, está entregue na mão de Deus. É isso que é Manassés. Fazendo-se esquecer. Só que pensa comigo, Clécio, eu preciso encerrar. Se José não quer mais saber da casa do seu pai, mas se ele teve um sonho aos 17 anos, e a família estava no sonho, se ele não quer mais saber das famílias, por consequência lógica, ele não quer mais saber do sonho. Entendeu? Eu não quero mais saber da minha família, não quero mais saber de sonho nenhum. Ah, mas você lembra que tinha o sol, a lua, não, Manassés, não quero mais saber, estou na bênção, não me estressa. E diz a Bíblia assim: no segundo ano da fome, conta comigo, segundo ano da fome, 13 anos de prisão, passou 13, 7 anos de vaca gorda, passou mais 7, 20, segundo ano da fome, mais 2, 22 anos depois. Jacó se levanta na sua casa, vira para os seus 10 filhos, separa Benjamim e diz: levantem, até quando ficarão olhando um para o outro? Vão morrer de fome? Vão até o Egito e implorem para comprar comida pelo governador da terra. E lá vão os 10 irmãos de José, 22 anos depois, senhoras e senhores. Estou terminando. 22 anos. Chegaram no palácio onde José trabalhava. Diz a Bíblia que quando eles entraram, José os reconheceu, mas eles não o reconheceram. José se segura. Coisa linda. Pode aumentar um pouquinho mais você, só um pouquinho. Coisa linda. José segura, engole o choro. O impacto emocional é enorme. 22 anos depois, irmãos, a ferida ainda estava aqui. Claro que estava. Ele não é Deus não. Ele é um ser humano que nem você. Manassés, não queria nem mais saber. José começa a apertar os irmãos, porque ele quer informação do pai e do irmão mais novo. Vocês têm pai? Qual é o nome? Cadê o irmão mais novo? Por que não veio com vocês? E os irmãos ali acuados. Chega um momento, coisa linda. Eu estou com o pé machucado, irmãos, eu não posso fazer. Vou me esforçar. Que os irmãos se prostram diante de José e colocam o rosto em terra. E quando eles se prostram diante de José, diz a Bíblia assim, Gênesis 42, 9. E lembrou-se José do sonho. Eu imagino Deus dizendo: Clécio, José, você disse Manassés, você quis esquecer, José, mas eu nunca me esqueci do que eu te prometi. Tá aí, José, eu falo, eu lembro e eu te abençoo. Aplauda o nome do Rei. Ah, irmãos, eu poderia passar aqui a noite toda contando testemunhos para vocês de quantas coisas Deus falou e o tempo passou. Ainda bem que Ele não esqueceu, Ele lembrou e me abençoou. Isso é um processo. Deus está falando com pessoas aqui. Aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. Você está no capítulo 8, mas segura as pontas, porque Deus lembra. O capítulo 9 é logo ali, Ele vai te abençoar. Clécio, eu podia ficar aqui a noite toda contando como é que foi que eu entrei para o Exército Brasileiro, Clécio.
17 anos de idade, num culto de oração, uma irmã que nunca me viu, Deus vai abrir uma grande porta para você no exército. Eu não queria saber de exército. Aos 18 me alistei na marinha, pedi para sobrar, esqueci, mas Deus lembrou. Aos 20 eu passei no concurso de sargento. Deus lembra. Lembro como se fosse hoje, pastor Rodrigo, numa oração lá em Vilar dos Teles, numa casinha 3x3. Eu era sargento do exército. Um vaso de Deus se levantou e falou: eu estava aqui orando, Deus me deu uma visão. Eu vejo você num salão nobre, fardado, muito bonito, recebendo prêmios, sendo cumprimentado lá na frente. Eu falei: salão nobre? Eu sou sargento, irmão. Fardado, recebendo prêmio lá na frente. Aí Jesus foi falando. Eu lembro que quando eu me formei como sargento, terceiro sargento, eu fui lá nessa oração da irmã do Coque, falou que Jesus ia abrir a porta para mim no exército. Eu tinha 17 anos, Jesus cumpriu quando eu tinha 20. Eu fui lá agradecer. Clécio, diante de Deus, quando eu estava orando, porque tem uns crentes ruins, né? Que quando recebe não volta nem para agradecer. Eu voltei na mesma oração de Deus falou para agradecer. Círculo de oração era numa varanda, numa casa de uma irmã. Eu estava orando, Clécio, Jesus, obrigado, porque o Senhor falou que ia abrir a porta no exército, e eu entrei, e eu fui o primeiro colocado da minha turma, tá? Porque quando Jesus fala que a porta é grande mesmo. Eu fui 01. Senhor, muito obrigado, eu não tinha condições nenhuma. E muito obrigado, porque o Senhor me deu vitória. Aí a irmã Márcia, Clécio, estava do meu lado orando. Virou: Taliba, Jesus falou comigo. Eu falei: amém. Jesus falou que vai te promover na frente de todo mundo da tua turma. Falei, mas eu acabei de me formar agora, pô. Como é que Jesus vai me promover? Não tem como não. Vou te falar outra coisa. Tem vezes que Jesus vai falar contigo, mas não tem lógica de acordo com a circunstância que você está vivendo não, tá? Mas se foi Jesus que falou, vai acontecer. Ele garante. Quando ela disse que Jesus ia me promover, pastor Rodrigo, não tinha lógica, eu tinha acabado de me formar. E na minha turma eram terços, o primeiro terço, o segundo terço, o terceiro terço. Como era o primeiro, ia eu e mais a terça parte da turma ser promovido daqui a 7 anos. Sabe o que aconteceu, gente? Para terminar a história, só para você ter uma ideia de quando Deus fala, Ele lembra. Rapaz, eu nem saí segundo sargento, porque eu me formei em Direito, fiz a prova de oficial e fui consagrado lá, promovido a primeiro tenente. Eu dei um salto triplo carpado na carreira. E eu lembro como se fosse hoje, Clécio. Eu era tenente aluno na Escola de Administração do Exército, lá em Salvador, na Bahia, lá no pátio. Semana da formatura, novembro de 2008. Sargento Maurício, da sargentiação, veio correndo: tenente aluno. Era tenente aluno. Daqui a uma semana seria primeiro tenente, recebia espada. Tenente, falar com o senhor, urgente. Falei: pois não, Maurício. Parei no pátio. Tenente, o senhor tem que assinar um documento urgente aqui. Eu falei: é? O que foi? Tem um documento de Brasília, porque o senhor é da turma de sargento. E a sua turma, no final do ano agora, vai entrar no quadro de acesso para ser promovido a segundo sargento no ano que vem. E como o senhor é o 01 da turma, o senhor tem que escolher. Tu quer ser promovido a segundo sargento ou quer ser promovido a primeiro tenente? Eu falei: ah, Maurício, você está de brincadeira. Pô, Maurício, isso é fácil. Eu quero ser primeiro tenente. Então o senhor tem que assinar um documento abrindo mão da sua promoção, porque o senhor sai da fila e o outro colega vai ser promovido. Eu falei: não, me dá isso aqui, rapaz. Assinei, tô abrindo mão. Semana que vem sou primeiro tenente, vou pegar minha espada. Quando eu virei as costas, Jesus falou: lembra que eu disse que ia te promover na frente de todo mundo da sua turma? Meu irmão, quando Deus fala, Deus lembra. Eu esqueci. Falei: rapaz, estou sendo promovido a primeiro tenente e os meus colegas ainda vão sair segundo sargento. E para juiz, hein? Depois eu conto essa. Jesus falou até a posição. Tu crê nisso? Tu crê nisso? Eu estava lá no QG do Exército, eu era chefe da jurídica. Chefe não, eu era assessor, depois eu virei chefe. Estava lá no QG, bloco H, 4º andar. Me liga Gesana, vaso de Deus, em Maceió. E batendo um papo com Gesana, Clécio. Ela fala: Taliba, dê um glória a Deus aí. Eu estava no corredor do trabalho, fardado. Não, Gesana, glória a Deus.
Dê um glória a Deus aí, a Talíbia começou a falar em mistério. Eu, glória a Deus, Josana, assim no celular, ó. Eu vejo você de terno e gravata fazendo uma outra prova. E eu já queria ser coronel, sabe? Eu estava tranquilo, chega, né? Que eu ia ser coronel, estava bom. Eu era tenente, mas a minha carreira ali saía coronel. Eu vejo você fazendo uma outra prova de terno e gravata. Anota aí. Muitos querem, eu não esqueço a frase. Muitos querem, poucos conseguem. É só você mais 4 ou 5. Eu vejo você entre 3 e 4 na posição. Falei, que isso, Gesano? Isso foi dezembro de 2012. Uma semana passou, pastor Rodrigo. Eu fui almoçar no QG, no rancho dos oficiais. Quando eu cheguei lá, almoçavam os capitães e tenentes. Quando eu cheguei na mesa do pessoal da jurídica, que trabalhava na área jurídica, de vários quartéis, a gente se reunia, almoçava junto, trocava ideia, batia papo, falava de leis. Quando eu estou chegando no cassino, peguei meu prato, fui sentar na mesa, um colega falou, já se inscreveu? Falei, não, do quê? Aí ele abriu, estamos entre amigos, para de ficar mentindo. Todo mundo vai fazer o concurso. Abriu o concurso de juiz da Justiça Militar, vamos fazer. Falei, vamos fazer? Falei, não estou sabendo, não estava sabendo mesmo. Clécio, o edital estava aberto, tinha gente estudando há 2 anos para essa prova, é uma prova que nem cometa rala e passa de 10 em 10 anos. Quando eu terminei de almoçar, olha, banca CESP, hein? Nós vamos fazer, se inscreve. Tá bom, mas eu não estava estudando. Cheguei no meu escritório, liguei o computador, entrei no site do CESP, estava lá. Na época era juiz auditor da Justiça Militar, hoje é juiz federal da Justiça Militar, era o nome do cargo antigo. Concurso para juiz auditor da Justiça Militar. Pastor Rodrigo, quando eu olhei, salário, legal. Número de vagas para o Brasil inteiro, 6. Você está de brincadeira. Nunca fiz prova para juiz na vida, vou me matar de estudar, a prova é daqui a 4 meses, só tem 6 vagas do Oiapoque ao Chuí, não vou fazer. Aí a voz, eu vejo você fazendo um concurso, muitos querem, poucos conseguem, é você mais 4 ou 5 e boto você em 3 e 4. Gente, resumindo, eu fiz a prova em 4 meses, passei em 4º lugar do Brasil. Mas isso foi na primeira fase, que prova para juiz são 5. Aí eu estava todo feliz, quando saiu o diário oficial, Clécio, eu passei para promotor e para juiz. O promotor fui 7 e juiz eu fui 4. Aí eu falei, Sheila, aqui ó, essa prova que Jesus falou. A Sheila ficou feliz, a minha esposa. Falei, 4º lugar no Brasil inteiro. Jesus falou, boto você entre 3 e 4 no meio de 5, 6. Aí eu estava estudando para a segunda fase, Clécio. Aí Gesana ligou de novo. Sheila atendeu. Sheila, diga para Taliba que Jesus manda dizer que não vai ser do jeito que ele está pensando, vai ser milagre, porque o nome de Jesus tem que ser glorificado. Meu irmão, aí começou a luta. Segunda fase, reprovado. Que Jesus é legal. Jesus, o passeio de Jesus é sempre com emoção. Sabe, o bug é sempre com emoção. Quando você vai lá no Nordeste, você vai passear de bug, com emoção ou sem emoção. O de Jesus é sempre com emoção, fica tranquilo. Eu comecei a ser reprovado em todas as fases, inclusive fui reprovado no exame médico, meu irmão. Tive que fazer recurso. No dia minha pressão subiu, Clécio, deu 15/10. Miséria, eu nunca tive essa pressão na vida. Pois no dia que eu fui lá no exame médico do concurso, 15/10. Eu falei, não moço, pelo amor de Deus, não bota isso. Me deixa descansar um pouco, acho que foi a escada. Eu desci, o cara, não, tá bom, o cara é legal. Não, tudo bem, eu sei como é que é, você está estudando. Vai lá, senta um pouquinho no corredor, daqui a meia hora tu volta. Quando eu voltei, deu 16. Não, pelo amor de Deus. Eu já estava ansiosíssimo. Deu 16. Eu falei, menino, deixa 15 mesmo, deixa os 15. Eu tive que fazer teste ergométrico e exame de não sei o que, por causa da pressão que estava alta. Quando eu tomei posse, eu fui o último a tomar posse daqueles que tomaram posse. Mas você não falou que você seria o 4º? Eu fui o 4º que Jesus indicou o concurso, depois começou a emoção, pô. É a prova, meu irmão. Você tem que entender que Deus fala, Deus lembra e Deus te abençoa.
Eu fiquei num estresse tão profundo, Clécio, você não vai acreditar. Quando saiu a última fase, prova de títulos, 5ª fase. Não me pergunte como. Eu sabia que eles iam dar porte para 14. 12 iam pegar agora e mais 2 iam ser chamados depois, que tinha 2 juízes que iam aposentar. Então eu tinha que estar entre os 14. Na edital, eram 3 números depois da vírgula de nota. Então era assim, candidato X 7.234, 3 números após a vírgula. Sabe por que eles fazem isso? Para não ter empate. Pois tu acredita que uma garota miserável empatou comigo até a 3ª casa decimal. Não, Jesus é lindo, irmãos. Quando ela empatou, eu liguei para o meu amigo, que também estava no mesmo concurso, uma posição na minha frente, ele estava entrando, eu estava empatando com a garota. Eram os 2 no 14. Eu falei, fulano de tal, entra no edital agora para ver qual é a nota do critério do desempate, que essa garota empatou comigo. Irmão, eu tirei 10 na prova oral. Eu tirei uma nota enorme na primeira fase. Só que na prova da sentença eu tirei 7 ponto alguma coisa. Sabe qual era o critério de desempate? A prova de sentença, e a garota ficou na minha frente. Jesus é lindo, né? Eu fui para 15. Só que depois eu descobri, quando publicaram a nota do título, eles esqueceram de me dar uma pontuação de um concurso que eu passei. Recorri, ganhei 0,25, voltei para 14. Jesus nem disso me poupou. Porque Jesus podia ter me poupado, né, irmãos? O meu coração quase saiu da boca. Mas todas as vezes que eu estava nesse concurso, que durou 2 anos e meio, porque teve um monte de anulação, eu sabia que Deus tinha falado. E quando Deus fala, Ele lembra, e no tempo determinado, Ele te abençoa. Receba essa palavra, porque Deus está renovando a sua fé, a sua esperança, porque Deus é fiel, Ele vive. Aplauda o nome do Rei.